Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento aqui de louvores, de cânticos. Como é bom, Deus, poder louvar o teu nome, porque de fato não há outro Deus digno de ser adorado como o Senhor. Como já foi bem dito aqui, o Senhor é o nosso Pai, Pai sobre todos nós. E nós somos teus filhos, e é um grande privilégio, ó Deus, sermos os teus filhos. Não há Pai melhor do que o Senhor, que cuida de cada um dos teus filhos de forma extraordinária. Pai, nesta noite, que o Senhor nos instrua como os teus filhos, que o Senhor nos direcione, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos instrua a sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Que a tua palavra seja o nosso referencial. Não, ó Deus, esse mundo caído, as más referências que nós temos, mas a tua palavra, que transmite a santidade do Senhor. Que a tua palavra fale aos nossos corações. Nos abençoa, nós que aqui estamos, e também abençoe, porventura, os irmãos que não puderam vir esta noite e nos acompanham de suas casas, que o Senhor possa falar também ao coração deles. E assim, Deus bendito, eu oro ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando o assunto é paternidade, é um assunto amplo e nós poderíamos discorrer sobre vários aspectos. Mas sempre que me vem a ideia de paternidade, uma palavra sempre salta aos meus olhos, à minha mente, dentre algumas outras, a ideia de legado. O legado que os pais deixam para os seus filhos. E certamente Jó foi um homem que deixou um legado para os seus filhos. Jó talvez tenha deixado para os seus filhos muitos bens. O texto vai dizer que Jó não era simplesmente um homem rico, mas Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. E certamente essa também é um anseio, muitas vezes, dos pais, de darem aos seus filhos o melhor que eles poderiam lhes oferecer. Mas não há dúvidas de que o maior legado que Jó deixou para os seus filhos não foi um legado de bens. Jó deixou um legado para os seus filhos de um caráter irrepreensível. Jó era um homem de Deus e de um caráter irrepreensível. E eu acredito que esse deve ser o maior legado que nós devemos deixar para os nossos filhos. A maior necessidade dos nossos filhos não são de presentes, mas da nossa presença. Certamente a maior necessidade dos nossos filhos é de um tutor, de um pai, de um pastor, de alguém que cuida do coração dos seus filhos. E certamente nessa história nós conseguimos perceber com clareza que esse foi um dos maiores legados que Jó deixou para os seus filhos, um caráter irrepreensível. Por isso o versículo 1 vai dizer:
havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E de imediato já vai trazer informações acerca deste homem. E vai dizer que este homem era íntegro e reto. Ora, irmãos, a Bíblia diz que esse homem morava na terra de Uz. E a terra de Uz, se você fizer uma pesquisa, principalmente naquele contexto, era uma localidade, uma terra idólatra. E então surge um homem o qual o testemunho era impecável aos olhos de Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos de Jó como um pai é que, muito embora nós vivamos em uma sociedade corrompida, em uma sociedade má, uma sociedade que nos traz muitos exemplos negativos, nós temos uma missão de, como pais, guardarmos os nossos corações e sermos referenciais no meio dessa sociedade caída e depravada. Então Jó era um homem que vivia na terra de Uz, em um lugar idólatra. E o texto diz que esse homem era íntegro e reto, ou seja, em uma sociedade decaída, em uma sociedade corrupta, esse homem era íntegro e reto. A integridade, ela tem a ver com aquilo que você é quando ninguém vê. Integridade é aquilo que você é quando você está dentro do seu quarto e ninguém está lhe vendo. Integridade é aquilo que você é quando você está no ambiente de trabalho, quando não tem nenhum outro funcionário perto, quando não tem câmeras observando você. Integridade é aquilo que nós somos na intimidade do nosso ser, na presença de Deus. A integridade tem a ver com honestidade, com caráter. E Jó era um homem de caráter. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, num lugar onde havia muita corrupção, onde as pessoas eram idólatras, onde elas não conheciam a Deus, onde elas viviam do jeito que achavam que deveria viver. Mesmo nesses lugares, Jó era um homem íntegro, um homem que não deixou ser contaminado, influenciado pelas corrupções à sua volta e se mantinha como um testemunho de integridade, a ideia de inteiro. Então, Jó era um homem íntegro. Então, essa é uma das características de Jó. Jó era um homem íntegro. E nós, como pais, devemos buscar essa integridade. Vivendo em um mundo corrupto, nós precisamos buscar essa integridade que nos protege de todas as corrupções fora. Mas não somente isso. Ele não era somente um homem íntegro, de caráter, no sentido de quem ele era na sua intimidade. Mas Jó também era um homem reto, como diz o texto. Este homem era íntegro e reto. Se íntegro é aquilo que você é quando ninguém está vendo, o ser reto é aquilo que você é aos olhos das pessoas. O testemunho que você dá, as suas ações, a sua vida. Então o texto diz que Jó era o tipo de homem que havia conformidade entre aquilo que está aqui dentro e aquilo que está fora. Havia perfeita sintonia. Jó não era um homem que usava máscaras. Um homem que muitas vezes fingia ser uma coisa, mas quando as pessoas analisavam a sua vida, a sua conduta, as suas ações, era reprovado. Não. Jó era um homem que havia harmonia, conformidade entre aquilo que estava aqui dentro e aquilo que estava fora, aquilo que as pessoas viam. Então, se a integridade é aquilo que diz respeito ao meu interior, aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. O ser reto é aquilo que eu sou aos olhos das pessoas. E certamente esse era um grande exemplo que Jó dava para os seus filhos. Os seus filhos olhavam para Jó e via harmonia. Os filhos de Jó olhavam e observavam a integridade do seu pai e percebia que havia harmonia naquilo que ele vivia, na maneira como ele vivia. Ele na igreja não era uma coisa e em casa era outra coisa. Havia um equilíbrio de harmonia na vida de Jó e seus filhos contemplavam isso. Resumindo, Jó era um exemplo para os seus filhos.
Então, a primeira coisa que eu quero trazer e resgatar isso, porque aos meus olhos parece-me que isso foi perdido. Outrora, quando você perguntava a um garoto, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser como meu pai. Era muito comum se ouvir isso das crianças no passado. Mas hoje, quando você pergunta a um garoto, você quer ser quem quando crescer? Eu quero ser o Felipe Neto, eu quero ser o Neymar. Os pais deixaram de ser referenciais para os seus filhos. Os pais deixaram de ser exemplos de maneira que os seus filhos são tão impactados ao olhar para a vida dele, o seu testemunho, o seu exemplo, a sua integridade, a sua retidão e dizer, eu quero ser como o meu pai. Eu quero ser como o meu pai. Então, Jó era o tipo de homem que era íntegro e reto. E aqui eu não estou me referindo à perfeição, porque longe disso. É impossível nós sermos perfeitos, mas é possível nós sermos íntegros e retos. Porque Jó não era um homem diferente de nenhum de nós. Jó não era nenhum homem diferente de nós. Mas ele era íntegro e reto. E continua. Então esse homem tinha um caráter irrepreensível. Ele era exemplo para os seus filhos de integridade e de retidão. Mas não somente isso, não só a questão ética, mas nós percebemos que a ética de Jó estava totalmente atrelada à sua vida espiritual. Jó era um homem piedoso, tanto é que o texto diz, este homem era íntegro, reto e temia a Deus. E temia a Deus. Meus irmãos, já bem disse Salomão que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Da sabedoria. E Jó era este homem. Esse é o fundamento para toda a integridade de Jó. O que fazia que Jó tivesse um fundamento para a sua integridade, para a sua retidão, é o temor de Deus. O homem que tem o temor de Deus, ele é aquele homem que considera Deus em todas as questões da sua vida. Esse é o fundamento da nossa vida. E isso era observado pelos seus filhos na vida de Jó. Quão testemunho maravilhoso um pai pode dar para os seus filhos, dele olhar para o seu pai e dizer, meu pai é um homem temente a Deus. É um homem piedoso, é um homem que vive debaixo dos cuidados de Deus, é um homem que reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Deus está presente, Deus marca a sua vida, Deus é o fundamento de todas as suas decisões, Deus é o fundamento para todas as suas escolhas, Ele lidera a sua família debaixo do temor de Deus. Jó era um homem temente a Deus. Temente a Deus. Esse era o fundamento de toda a sua ética, de toda a sua moralidade, da sua integridade. O temor a Deus, a sua vida piedosa, a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua reverência com Deus. Jó temia a Deus. E por isso a consequência é, ele temia a Deus e se desviava do mal. Ele temia a Deus e se desviava do mal. Porque isso é uma consequência. Quem teme a Deus se desvia do mal. Porque se ele conhece a Deus, se ele teme a Deus, ele faz escolhas decididas. Jó era um homem que havia decidido em seu coração um estilo de vida pautado no temor de Deus, se desviar do mal. Isso é quando nós fazemos essas escolhas. Jó tinha um princípio, ele temia a Deus. E por causa disso, ele era um homem que de forma deliberada, ele escolhia se desviar do mal. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo mau. E que toda hora, que todo instante, nós somos tentados a abraçar o mal, a acolher o mal.
a nos depararmos com o mal. Mas quando nós temos temor de Deus em nosso coração, nós assumimos essa postura como estilo de vida de Jó, de se desviar do mal. É como quando você está na condução de um veículo e você percebe água à sua frente, e se você não fizer o desvio, você sabe que você vai colidir. E Jó então é esse homem que tem como objetivo estar na jornada da sua vida, e quando ele percebe diante de si, diante dele mesmo, o mal, ele desvia. Ele tem como objetivo da sua vida desviar-se do mal. Isso é muito importante para nós, pais, termos esse estilo de vida, temermos a Deus e nos desviarmos do mal, já que nós somos chamados para ser líderes da nossa casa, líderes da nossa família. Quão prejudicial é para nós e para as nossas famílias quando, em vez de se desviar do mal, nós o abraçamos. Jó era um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Então essas são as duas primeiras características. Um homem temente a Deus e de caráter irrepreensível. Ele era íntegro e reto. E era um homem temente a Deus e que, portanto, se desviava do mal. Uma outra característica de Jó, acompanhe comigo, versículo de número 2 e 3. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então Jó era um homem certamente responsável por ser o provedor da sua família. O texto diz que Jó não era simplesmente alguém rico, mas Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Obviamente, Deus não tem essa intenção de que todos nós sejamos as pessoas mais ricas, mas não há nenhuma dúvida, não há dúvida de que pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de sermos os provedores de nossa casa, os provedores de nossa família. Jó tinha uma família numerosa, ele tinha 7 filhos, como diz o texto, e 3 filhas, e tinha muita gente a seu serviço, de maneira que Jó era aquele que era responsável como o provedor das necessidades de todas essas pessoas. Obviamente, não é sua responsabilidade fazer com que o seu filho tenha todas as coisas que esse mundo possa lhe oferecer, mas não há dúvidas de que é sua responsabilidade supri-lo das suas necessidades básicas, enquanto ele estiver debaixo da sua autoridade. Então, pesa sobre o homem essa responsabilidade. Não que a mulher não possa participar, não que ela possa participar do sustento, da provisão familiar, mas não há dúvidas de que entre o homem e a mulher, essa responsabilidade primária pesa sobre os homens e não sobre as mulheres. Então, Jó era um homem que era de caráter irrepreensível, era um homem exemplar na sua ética, na sua moralidade, era um homem piedoso, um homem que tinha vida com Deus, era um homem que cumpria com o seu papel de ser o provedor da sua casa e da sua família. Não é característico do homem que é provedor ser preguiçoso, não ser apto para o trabalho. O trabalho é a ferramenta pela qual Deus nos deu para que possamos sermos provedores da nossa família. Obviamente não podemos ser escravos do trabalho e negligenciarmos todas as demais funções que nós temos como homens, como líderes do nosso lar. Mas de toda forma, essa nós não podemos deixar de cumprir com ela.
Uma outra característica de Jó, no versículo 4, muito importante, diz assim: os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Meus irmãos, é do nosso conhecimento que é por natureza que irmãos, eles são conflitantes entre si mesmos. Quem tem família, que tem muitos irmãos, sabe muito bem o que eu estou dizendo. É na natureza da criação dos filhos eles se pegarem, eles terem rinchas, eles terem problemas nas relações uns com os outros, e muitas vezes cresce e isso atravessa a sua maturidade de vida até a vida adulta. E quando nós olhamos para a vida de Jó, nós percebemos que há uma união muito forte entre esses irmãos. E quando nós olhamos para esse testemunho de união entre os irmãos, é impossível nós desconsiderarmos que, certamente por trás de uma boa relação de irmãos assim, deve ter uma boa mãe, um bom pai por trás, construindo pontes que ligam esses irmãos. E isso é muito importante. E isso deve saltar aos nossos olhos. Porque se nós olharmos para as Escrituras, nós temos dificuldades de enxergar isso. Vejamos um exemplo. A primeira família na Bíblia. Qual é a primeira família na Bíblia? Adão e Eva. Como foi a relação desses irmãos? Foi boa ou ruim? Caim matou Abel. E assim você vai vendo os patriarcas. Você vê Abraão. Muito problema entre Isaac e Ismael. Entre os problemas. Você vai vendo isso acontecer. Aí você vê os filhos de Isaac, a mesma coisa. Os 2 irmãos tiveram muitos problemas, muitas brigas. Aí você vê os filhos de Jacó. O que foi que os filhos de Jacó fizeram com José? Você percebe isso em quase toda a Bíblia. Depois você vê Davi. Como foi a relação dos irmãos? Estupro, assassinato, coisas terríveis. Por isso que quando nós olhamos para a história de Jó e vemos essa harmonia, os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Havia harmonia entre esses irmãos, e certamente por trás havia Jó construindo pontes na relação entre esses irmãos. É nosso papel como pais construir essa boa relação entre os nossos filhos. Nós não podemos simplesmente celebrar a vitória deles, mas isolada, solitária. Uma aqui, você celebra um aqui, e depois celebra outro ali, e outro acolá. Mas é nosso papel costurar, criar pontes entre os nossos filhos, de maneira que a celebração de um seja a celebração de todos eles. Quantas famílias, elas não estão desfragmentadas, crianças que cresceram juntas, mas na vida adulta cada um seguiu a sua vida. Isso é muito triste. E olha que Jó era um homem rico ou pobre? Rico. E quando há riquezas, aí é que é mais difícil a relação dos filhos. Porque na grande maioria, os filhos estão, na verdade, ansiando que os seus pais morram para que eles fiquem com toda a herança. E quantas famílias não são destruídas, quantos irmãos não são destruídos para ver quem fica com a parte da herança dos seus pais. E você vê esses filhos unidos, Jó construindo pontes entre eles, de maneira que eles tenham uma boa relação. E isso é nossa função.
Esse é o nosso papel como pais. Criar os nossos filhos e construir pontes entre eles. E por isso que nós precisamos ter sabedoria para fazer isso corretamente. Porque a partir do momento em que a gente começa a favorecer um em detrimento ao outro, isso pode gerar problemas nas relações entre os filhos. Isso aconteceu no caso de José. Os outros irmãos, vendo uma certa preferência dele entre os demais, gerou ciúme, gerou inveja e gerou competição entre os irmãos. Então, é nosso papel, como pais, nós direcionarmos os nossos filhos a construir pontes, de maneira que eles tenham uma boa relação entre irmãos e família. Então, nós temos muitos exemplos deste homem. Jó era um homem exemplo para os seus filhos, no seu caráter, na sua moralidade. Jó era um homem exemplo na sua vida com Deus, era um homem piedoso, um homem que tinha vida com Deus, um homem que temia a Deus, que se desviava do mal, um homem que construía pontes entre os seus filhos, de maneira que os tinha todos em harmonia. Jó era um homem provedor da sua casa, da sua família, e não somente isso, Jó era o pastor do lar, o sacerdote na sua família. Versículo de número 5. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Que versículo maravilhoso, irmãos. Ora, vejamos algumas verdades desse texto. O texto diz que Jó oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Jó tinha uma preocupação que era maior do que todas as outras. Perceba que em nenhum momento você percebe a preocupação de Jó com bens materiais dos seus filhos. A preocupação de Jó na relação com seus filhos é como seus filhos estão diante de Deus. A principal preocupação de Jó não é se seus filhos estão bem na escola, não é se seus filhos estão conquistando as coisas. A maior preocupação de Jó é como seus filhos estão diante de Deus. De maneira que o texto diz que ele fazia sacrifícios, ele oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Ora, isso remete a uma preocupação de Jó. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jó era um homem que se preocupava com a salvação dos seus filhos. Jó era um homem que se preocupava com a salvação dos seus filhos. Irmãos, esse é um ponto importantíssimo. Nós, como pais, precisamos estar preocupados com o tipo de relação que os nossos filhos têm com o nosso Deus. Nós não podemos cair nessa armadilha do mundo de querermos celebrar todas as vitórias dos nossos filhos. Que adianta eles levantarem as taças da conquista desse mundo? Que adianta eles ganharem o mundo inteiro, mas perderem a sua alma? E Jó tinha essa preocupação. Jó ansiava que os seus filhos fossem salvos, que seus filhos conhecessem verdadeiramente a Deus. Nós, como pais, precisamos mais do que qualquer outra pessoa ansiar que os nossos filhos conheçam a Deus, que sejam salvos por Ele. Porque se nós falharmos nessa missão, nós falhamos em todas as outras.
Porque não adianta nós investirmos em todas as coisas da vida dos nossos filhos e quanto a isso, nós fracassarmos. Deus não nos deu os nossos filhos para eles conquistarem o mundo. Deus nos deu os nossos filhos para que nós o apresentemos Ele a eles. Essa é a nossa principal missão como pais cristãos que nós somos. E o texto diz que Jó, ele tinha essa preocupação com a salvação dos seus filhos. Você tem essa certeza de que o seu filho é salvo em Jesus? Isso te atormenta? Isso te deixa em paz? O que você tem feito quanto a isso? E o texto vai dizer o que Jó fazia. O texto diz que quando eles encerravam o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. A pergunta é: como é que um pai pode santificar o seu filho? Como é que um pai pode santificar o seu filho? Veja comigo, coloca um texto aí para nós de Efésios, capítulo 6, versículo de número 4. Ele trazia instrução aos pais sobre a criação dos seus filhos. E ele vai dizer: e vocês pais, e aqui a palavra pais, muito embora esteja no plural, mas a palavra no original ela se remete à figura paterna do homem, não provoquem os seus filhos a ira. E aí ele vai dizer o que é provocar os seus filhos a ira. Ele vai fazer um contraste. Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A maneira que os pais têm de santificar os seus filhos é criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É nosso papel educar os nossos filhos conforme as instruções do Senhor. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E isso faz parte de que maneira? Criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É quando o seu filho tem certos comportamentos inadequados, você admoestá-los conforme as instruções do Senhor. Caso contrário, você não estará santificando os seus filhos, você estará provocando a ira neles. Veja só a história de Eli, é a prova disso. Um homem que criou seus filhos na igreja, mas não os santificou. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli estavam na igreja, mas eram filhos de Belial. Estavam na igreja, haviam assumido cargos sacerdotais, mas eram filhos de Belial, para não dizer filho do diabo, os filhos de Eli. Então a Bíblia diz, e ele era responsável, porque seus filhos faziam todo tipo de atrocidade e Eli não os repreendia. É nosso papel como homens criarmos os nossos filhos na disciplina. E essa palavra hoje ela é estranha na psicopedagogia moderna, que diz que não se deve disciplinar as crianças. A Bíblia vai dizer que quem ama cedo disciplina, e aqueles pais que não disciplinam seus filhos não os ama, é o que diz Provérbios. Então nós precisamos decidir como nós vamos criar os nossos filhos, segundo a pedagogia do mundo ou segundo as instruções do Senhor. E disciplina não é espancamento, você sabe muito bem disso. É corrigi-lo quando necessário, inclusive fisicamente. A disciplina pode ser aplicada de diversas maneiras, mas também fisicamente. Inclusive Provérbios vai dizer
que a estutícia da criança está ligada ao seu coração e somente a vara é capaz de retirá-la. Somente. O grande problema da sociedade hoje é menino que não apanha. E por isso ele permanece no erro. E por isso ele permanece daquele jeito, com aquele comportamento. Aí leva no psicólogo e o cara dá remédio para o menino e diz que ele tem transtornos. Quando o que falta para ele é vara, é disciplina. Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Na admoestação do Senhor. Isso é forma de santificar os nossos filhos. Além de sermos exemplos, como já foi dito aqui na história de Jó, de ser exemplo para eles, referenciais para eles, e educá-los segundo a disciplina de Deus e na admoestação do Senhor. Então o texto diz que Jó era um homem que se preocupava com a salvação dos seus filhos. Jó era um homem que se preocupava com a conduta dos seus filhos. Mas não somente isso. Olha o que o texto diz. Jó não era somente um homem preocupado com a salvação, com a conduta externa dos seus filhos, mas Jó também era um homem preocupado com o coração dos seus filhos. Olha o que diz o texto. Jó, parte final, parte B do versículo. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó era preocupado com a intimidade do coração dos seus filhos, com o íntimo, porque podia ser que eles fossem bons de enganá-los, como muitos filhos são. Bons de enganar os olhos dos pais. Na frente dos pais são um santo, mas por trás são demônios. Nas escolas, quando a professora vai dizer quem é o filho, toma um susto, porque em casa é uma coisa. E Jó era alguém que era preocupado com o coração do seu filho. Era preocupado com o coração dos seus filhos. Então Jó tinha a preocupação como um pastor de pastorear o coração dos seus filhos. Irmãos, você precisa sondar o coração dos seus filhos. O que passa no coração deles? Quais são os ídolos do coração deles? O que eles têm amado? Você precisa se preocupar com isso. Você precisa analisar se o teu filho ama a Deus acima de todas as coisas. Comece a analisar, perceba, veja. Os nossos filhos não se perdem da noite para o dia. Muitas vezes eles dão sinais. Perceba somente por aqui, no nosso convívio. Perceba como é. O menino aí em casa é alegre, brincando com o celular na mão, rindo. Na escola você vai buscar, ele está lá, não quer nem ir embora, quer brincar com os amigos, mas quando chega aqui na igreja é uma apatia. Não presta atenção, é no celular o tempo inteiro, é dormindo, é nos bancos, é com cara de apatia. Você tem que se preocupar com isso. Porque quando ele estiver grande, ele não vai querer saber do povo de Deus e nem de Deus. E depois você vai ficar se perguntando: onde foi que eu errei? Você não cuidou do coração dele. Você deu tudo o que ele queria, mas não deu o principal. Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó era um homem que orava pelos seus filhos. Não tem a palavra oração, mas está aqui implícito no texto essa ideia, porque diz: olha, quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada.
Então perceba como Jó era preocupado com seus filhos, ao ponto dele sacrificar o seu bem-estar, porque seus filhos eram a sua prioridade. Certamente Jó era um homem muito ocupado, porque ele era um homem de muitos bens, e quanto mais dinheiro o homem tem, mais trabalho ele tem. Jó era um homem que tinha muitos funcionários, como diz o texto, tinha muitíssima gente a seu serviço, muitas propriedades, muitos bens. Certamente era um homem que ocupava muito a sua mente ao longo do dia com os seus trabalhos. Mas à noite, ele sacrificava o seu bem-estar para acordar de madrugada, para orar pelos seus filhos, para fazer sacrifício por eles, porque seus filhos eram prioridades. E ele fazia isso com qual frequência? Finalzinho do verso. Ele fazia isso com qual frequência? Era de vez em quando? Com que frequência ele fazia isso? Continuamente. Continuamente. Havia uma constância. Jó era um homem que orava pelos seus filhos continuamente, que cuidava dos seus filhos continuamente, porque seus filhos eram prioridades. Porque seus filhos eram prioridades. E quando as coisas são prioridades, nós investimos o nosso tempo. Quando as coisas são prioridades, nós investimos o nosso tempo. Ele sacrificava o seu tempo de descanso para os seus filhos, porque eles eram mais importantes. Prioridades. Portanto, se você não tem tempo para sentar, ler a Bíblia com seu filho, orar com ele, acompanhar ele, cuidar do coração dele, você está passando uma mensagem para ele, você não tem tempo para ele, porque ele não é prioridade. E você pode dizer o que você quiser, mas as suas ações dizem exatamente isso. Suas ações vai dizer que é mais importante você dar a ele um celular, um tablet, um computador, um videogame, do que pastorear o coração dele. Você quer suprir a sua falta com bens materiais. Jó, ele fazia isso. E uma coisa interessante desse texto é que a ideia é que os filhos de Jó já não eram mais crianças. Isso é interessante no texto. Porque a ideia é que o texto diz, olha, os filhos dele iam às casas uns dos outros. Ou seja, cada um tinha sua casa. Então, muito provavelmente, os filhos de Jó já não eram mais crianças. Mas ainda assim, Jó não deixou de ser os seus pais. E o cuidado com seus filhos permanecia até mesmo depois que eles se tornaram grandes. Não é somente nosso dever cuidar dos nossos filhos enquanto estão pequenos, mas por toda a vida. Mas por toda a vida. Jó tinha preocupação com seus filhos. Jó tinha preocupação com seus filhos. Por isso esse homem era o sacerdote da sua casa, do seu lar. Irmãos, Deus tem nos chamado nessa era a sermos pais segundo os olhos de Deus. Nós precisamos reavaliar com urgência como nós temos criado os nossos filhos, como nós temos administrado isso que Deus colocou em nossas mãos. Deus nos chamou para uma missão difícil, de fato. Por isso que muitos têm sucesso do portão para fora e não do portão para dentro. É mais fácil ser bem-sucedido na carreira do que ter os seus filhos sob o seu controle. E por isso muitos de nós fugimos. Procuramos sucesso fora, quando não dentro de casa. Mas antes de tudo, nós fomos chamados para pastorearmos a nossa casa, pastorearmos os nossos filhos, cuidar da nossa família. Nenhum sucesso fora, ele pode compensar o fracasso dentro de casa. Por isso nós precisamos avaliar com muita sinceridade
E nós precisamos começar a olhar para nós mesmos e buscarmos a ser o tipo de homens, pais que Deus tem nos chamado a ser. Jó era um homem íntegro e reto, um homem que temia a Deus, que se desviava do mal, um homem que não tinha preguiça, era um homem que era o provedor de sua casa. E aqui a prova de que você pode ter recursos financeiros e ser um homem de Deus. Jó era um homem que construía pontes entre os seus filhos, de maneira que eles viviam em harmonia, juntos. Jó era o sacerdote da sua casa, da sua família. Era um homem que santificava os seus filhos. Era um homem que tinha preocupação com a salvação dos seus filhos. Era um homem que se preocupava com o coração dos seus filhos. Jó era um homem que orava pelos seus filhos, que investia tempo nos seus filhos, com seus filhos, porque Jó fazia tudo isso continuamente. Eu não sei como é que tem sido aí a sua caminhada em casa, com sua família, com seus filhos, mas eu sempre penso que nós podemos melhorar. E nós precisamos reconhecer honra nessa missão a qual Deus tem nos dado. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Exemplos como esse estão aqui para provar que tudo isso é possível. Que tudo isso é possível. Porque Jó não é diferente de mim e nem de você. É possível nós seguirmos essa mesma estrada. Nós precisamos apenas decidir fazer isso. E certamente, se nós fizermos isso, nós iremos colher os frutos de uma família muito mais estruturada. Eu tenho certeza que quando você chegar no final da sua vida, você não vai ter recordação e nem desejo de ter tido mais tempo para passar fora. Você vai desejar ter tido mais tempo para ter investido na vida dos teus filhos, da tua família. Então, para que você não sofra isso mais na frente, mude isso agora mesmo. Esse é o momento de nós refletirmos e pegarmos uma estrada diferente para nós termos resultados diferentes.